Você está passando por algum problema? Você está passando por alguma tempestade? Eu estou passando por alguns problemas normais, né? Do dia a dia. A gente passa por algumas tempestades, algumas coisas que tentam nos derrubar. Porque não existe uma vida perfeita, né? Um mar de flores. De vez em quando a gente vai passar por cima de alguns espinhos. Eu estava falando com uma pessoa agora que a questão não é viver sempre feliz, a questão é saber também ser feliz nos momentos de provação, nos momentos espinhosos da vida. Né? E hoje eu estava de manhã pensando sobre isso e eu me lembrei a passagem que está em Mateus 14 que fala quando Pedro andou sobre as águas, né, até Jesus. E algo me chamou muita atenção nesta passagem, porque Pedro, quando ele vai até Jesus, ele afunda. Né? E aí, buscando aqui nessa passagem, ela se inicia quando Jesus ali, ele vai até os discípulos ao cair da tarde. A palavra diz que foi ao cair da tarde, ele vai aos discípulos, e ali é um lugar deserto, tem um povo muito grande, né, que foi ali para ouvir Jesus, e os discípulos falam que eles estão sem comer, para poder liberá-los para suas casas. Jesus fala, não, deem vocês mesmos de comer, e ali ele multiplica os peixes, multiplica os pães, mas não é esse contexto que eu queria chamar a atenção, né? Guarda isso, ao cair da tarde, ele chega ali ao cair da tarde, e logo depois, quando todos já estão fartos, quando todos já estão alimentados, a palavra diz, logo a seguir, Jesus compele os discípulos a embarcar e passar adiante daquele para o outro lado do mar. Então, ou seja, logo a seguir, a passagem fala ao cair da tarde, e logo a seguir, ele pede para que os discípulos peguem o barco e atravessem, né? E aí Jesus sobe para orar sozinho no monte. E aí ele diz, em caindo a tarde, ou seja, ali a tarde já começa a entrar a noite, né? Então já está de noite, quando Jesus sobe para orar. E, enquanto isso, os discípulos já estão no mar. Ou seja, os discípulos, eles pegam o barco para passar adiante, antes de cair a tarde. E ali os ventos começam a açoitar aquele barco, né? As ondas batem, né? O vento contrário, e eu fico imaginando que aqueles homens estavam passando naquele momento dentro daquele barco, né? Sozinhos naquele navio, naquele barco, no meio de um mar agitado, com ventos fortes, ondas grandes, desesperados, enquanto Jesus está lá do outro lado, orando, né? Então deve ter batido um desespero. Mas aí a palavra diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. O que significa na quarta vigília da noite? É o horário entre 3 e 6 da manhã. Entre 3 da madrugada e 6 da manhã, é a quarta vigília da noite. Ou seja, olha o tempo que levou para Jesus ir estar com eles, né? Porque se eles entraram no mar antes do cair da tarde, olha quantas horas demorou. O processo que eles demoraram para ver Jesus, né? Aquele tempo que eles passaram dentro do mar sendo açoitados por aquelas ondas, pelo vento, não deve ter sido fácil. Mas aí Jesus, ele chega ali na quarta vigília da noite e os homens ficam amedrontados, achando que é um fantasma, né? E Pedro fala para Jesus, né? Se é tu, manda-me ir até ti, Senhor. E Jesus fala, vem. Ele desce do barco e vai. Enquanto ele está com os olhos no Senhor, ele continua caminhando. Mas chega um momento que ele olha para as ondas, que ele olha para a tempestade ao redor dele, que ele olha para os fatos e olha para as circunstâncias ao redor dele, e ele começa a afundar. E é nesse ponto que eu queria tocar aqui com você, porque a dúvida ela é um dos maiores inimigos da nossa fé. Pedro, ele duvidou. Pedro, ele não deixou os olhos dele fixos no Senhor. Ele não creu verdadeiramente. A fé daquele homem naquele momento estava abalada, sabe? E tanto é que Jesus depois, quando ele estende as mãos para salvar, né, Pedro daquele momento ali, ele fala, homem de pequena fé, por que duvidaste?
sabe? E assim que ambos sobem para o barco, o vento cessou. E às vezes a gente pode olhar para Pedro assim e condenar Pedro, criticar Pedro, julgar Pedro. Mas nós mesmos passamos muitas vezes por esses momentos. A gente olha para os fatos e circunstâncias ao seu redor, a gente olha para as tempestades, a gente olha para as lutas e a gente não enxerga Jesus. E às vezes Jesus já liberou até uma palavra para você. Ó, vai dar certo. Ó, o milagre está chegando. Ó, falta só um pouquinho. Ó, vai acontecer. E você fala, não é Jesus, é um fantasma. Não é ele quem está falando comigo. Essa promessa não veio dele. E você coloca os olhos nas ondas, e você coloca os olhos nos ventos e na tempestade. E Jesus está falando para que a gente tenha fé. E é uma fé que está em Hebreus 11, que é uma fé como certeza e como convicção, para que a gente não fique abalado. E por mais que venham ventos, por mais que venham ondas, por mais que a tempestade esteja, né, nos batendo de um lado para o outro, que a gente continue com o olhar fixo no Senhor. E já deu tudo certo. Eu creio. Então, tenha fé, seja forte e já deu tudo certo. Não sou eu que estou te prometendo isso e nem te falando isso. É Deus quem está falando isso para você. Que já deu tudo certo. Basta você crer. Basta você ter fé. Amém? Beijo no seu coração.